uma perda inesperada, um acidente com grandes danos materiais. Situações que podem mudar o destino de alguém. Diante dos imprevistos do dia a dia, as pessoas sentem a necessidade de buscar algum tipo de proteção. E é aí que os seguros entram em cena. E neste mercado, tanto a empresa quanto o segurado estão protegidos por lei. Você vai ver no artigo 5º de hoje o que diz a legislação brasileira, como evitar problemas e ações judiciais, entre tantas outras dúvidas sobre o assunto. A Constituição diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão por lei e que o Estado promoverá a defesa do consumidor. Eu converso sobre esse assunto agora por Skype com a advogada especialista em direito do consumidor, Helena Lariucci, e com o advogado especialista em direito do seguro, Marcelos Ferreira. Muito obrigada pela participação de vocês. Doutor Marcelos, eu queria saber qual é a legislação que trata sobre o tema e o que ela diz. Nós temos basicamente duas leis principais que regem o contrato de seguro no Brasil. Que seria o Decreto-Lei 7366 e o próprio Código Civil. Nós temos no Código Civil todo um capítulo dedicado ao contrato de seguros. E essa lei de seguros, ela é antiga, ela passou por algumas modificações? Várias modificações, Flávia. Ao longo dos anos, ela sofreu inúmeras alterações, inúmeras adaptações, inúmeras atualizações, tanto do ponto de vista do próprio seguro, como também do próprio resseguro. O Decreto-Lei 7366, ele disciplina o Sistema Nacional de Seguros Privados, abarcando tanto as operações de seguro como de resseguro. Agora, doutora Helena, quais são os cuidados aí que o consumidor deve ter ao assinar um contrato com uma seguradora? Bom, Flávia, primeiramente cumprimentar você, cumprimentar todos os telespectadores, meu colega de bancada, doutor Marcelos. Quando a gente fala de um contrato, é sempre importante que o consumidor tenha ciência das cláusulas que ele está contratando. E essas cláusulas, elas estão dispostas no contrato de seguro de uma forma bem simples. Se ele tiver alguma dúvida, é importantíssimo que ele pergunte ao corretor de seguro para que não haja nenhum tipo de problema. É importante também que ele faça uma pesquisa e verifique se a seguradora que ele está contratando é uma seguradora que é reconhecida pelo agente que fiscaliza, que seria a SUSEP. E muitas vezes as cláusulas desses contratos são cláusulas ali já pré-estabelecidas. É possível mudar alguma coisa, doutora Helena, se o consumidor não concordar com aquilo ou não? Isso vai depender bastante. Geralmente não é possível fazer alteração das cláusulas. O contrato de seguro, ele também é um contrato de adesão. E óbvio, se tiver alguma cláusula que for considerada leonina ou abusiva, uma ação judicial é possível discutir, porque nos termos do Código de Defesa do Consumidor, ela é uma cláusula nula. Então, nesse tipo de situação é possível. É muito complicado quando a gente fala dessas questões desses contratos, porque a maioria das vezes esse contrato ele é uma via de mão dupla, mas é mais ou menos, né? Porque o consumidor ele tem o acesso, mas o que é disponibilizado para ele é dentro de uma regra geral. Então, não é possível ele dizer não concordo com essa cláusula e pedir para alterar. Ele pode até fazer isso, mas geralmente a seguradora não faz essa modificação. Eu digo geralmente porque, é óbvio, existem algumas exceções. E aqui a gente está falando de cláusula geral de contrato, porque algumas outras cláusulas elas são possíveis de alteração, como, por exemplo, o limite da contratação de seguro contra terceiro, né? É possível ele dizer que quer um valor menor, um valor mediano, um valor maior, mas aí óbvio que ele vai pagar por essas alterações. E para se precaver de problemas futuros, os brasileiros estão cada vez mais adeptos dos seguros. Prova disso é que o setor teve alta nesse último ano. Vamos ver a história de uma bancária que entra nessa estatística. Esse aqui é o residencial, que além da cobertura padrão, ela tem algumas extras que a gente contrata. E eu fiz danos elétricos, emergenciais e RC familiar, por caso de quebrar alguma coisa aqui dentro e alguém se machucar. E esse é o de vida, que é um seguro de vida específico para mulher, que cobre inclusive diagnóstico de câncer também. Se tem uma coisa que a gente pode dizer é que a Joyce é precavida. Aos 17 anos, a bancária começou a fazer o que poucos na idade dela faziam: seguros. Lá se vão quase 2 décadas e, ao longo do tempo, ela coleciona alguns contratos.
Vida, casa, carro e tem previdência também. Por mês, os gastos com as apólices de vida e residencial chegam a R$ 134. Outros 500 vão para as duas previdências privadas. O que mais pesa no bolso e Joyce paga à vista é o seguro do carro. Este ano, contratado por R$ 2.500. Mas pergunta se ela deixa de lado esse hábito. É melhor ter e se garantir de todos os lados do que correr algum risco. A consciência veio de berço, um incentivo do pai, sempre preocupado com essa questão. Tamanho cuidado tem várias explicações, mas uma delas foi a morte de um tio que não tinha seguro funeral. Ele deixou a família abalada não só com a perda, mas com um rombo no orçamento. Bom, eu gostaria de saber se vocês acham também que o seguro é a chave para estar protegido aí, doutora Helena. Flávia, é tão interessante. Em outros países do mundo, o seguro ele é feito para tudo, né? Por exemplo, alguns países da Europa, os trabalhadores eles fazem um seguro enquanto estão trabalhando, inclusive para poder ingressar com ações judiciais, né, para custear as despesas com ações judiciais. A gente vê muito, e aqui eu faço às vezes comparação com os Estados Unidos, que é geralmente o país que a gente mais compara, né? Mas lá nos Estados Unidos, as casas têm seguro contra furto ou roubo de celular, tem seguro para eletrodoméstico, seguro de vida, seguro saúde. Então, é importante sim. O brasileiro não tem muito hábito do seguro, mas a gente tem visto que isso está mudando. Pois é, doutor Marcelo, e o senhor acha que aí o seguro pode evitar problemas futuros? Eu não tenho dúvida disso, Flávia. O seguro, como a doutora Helena comentou, penso eu que ele, como pacificador social, ele é essencial, principalmente para a segurança financeira das famílias, quer em relação ao próprio sustento da família, como em relação à manutenção de bens que, eventualmente, aquela família, ao longo dos anos, adquiriu. Complementando o que a doutora Helena comentou, hoje nós temos um crescimento expressivo da participação do mercado de seguros no PIB nacional. Hoje, o mercado de seguros tem uma participação no PIB que gira em torno de 6%. Isso já em termos financeiros, um valor muito expressivo, mas fazendo a comparação com os próprios Estados Unidos e também com a própria Europa, se percebe que o mercado segurador no Brasil ainda tem muito espaço para crescer, mas de fato vem crescendo a passos largos. O brasileiro, ao longo dos anos, tem adotado, está reconhecendo a cultura do seguro como necessário. E esse é um setor, doutor Marcelo, que costuma levar muitas ações ao judiciário aí? Olha, Flávia, eu vou ser muito sincero com você, eu tomo a liberdade de discordar. Existem estatísticas da Confederação Nacional das Seguradoras que hoje as seguradoras no Brasil, elas pagam em torno de 90% dos sinistros que são avisados, total ou parcialmente. Infelizmente, o judiciário só toma conhecimento dos 10% que eventualmente são negados. Como nós já temos como o Brasil é um país continental e a nossa população é muito grande, os 10% que vão ao judiciário acabam sendo um volume que chama a atenção. Mas se você analisar as estatísticas, tanto das entidades de defesa do consumidor, como do próprio Poder Judiciário, você vai reparar que o mercado segurador ele não está entre os maiores litigantes ou entre os maiores índices de reclamação das entidades de defesa do consumidor. Pelo contrário. Doutora Helena, e quando o consumidor enfrenta problemas, quais são os mais comuns? Geralmente, Flávia, os mais comuns são relacionados à não cobertura por parte da seguradora, a mudança de cláusula contratual depois do contrato ser firmado e em caso de inadimplência por parte do consumidor. Mas aí ele tem onde recorrer, não é, doutora Helena? Com certeza, ele pode tentar junto aos órgãos de fiscalização do direito do consumidor, como, por exemplo, o PROCONs, os sites do consumidor.gov, Reclame Aqui, e se não der certo, se ele não conseguir resolver de forma administrativa, ele pode procurar um advogado e ingressar com a ação judicial. E antes de chamar o intervalo, vamos a uma pergunta que a nossa produção recebeu.
Quando um cliente adquire um seguro de forma online, ele tem garantias? Quais as recomendações de segurança? Doutora Helena. O seguro de forma online, ele tem crescido muito no Brasil recentemente. É algo de 2018 para cá que tem ganhado mais espaço no mercado. O consumidor, ele tem que procurar, ele entra na internet, geralmente, e ele procura as corretoras online. A diferença é, ao invés dele se dirigir até uma loja, ele faz isso através do computador, do celular. Ele vai preencher um cadastro. E aí existe alguns detalhes que são importantes, porque fica a responsabilidade 100% do consumidor na informação dos dados do que ele está querendo que seja assegurado. Após o preenchimento desses dados, é enviado o formulário para a seguradora, para a corretora manda para esse consumidor alguns orçamentos, ele escolhe qual é a seguradora, e aí dado um período de vistoria, principalmente para veículos, né, automóveis, caminhões e motocicletas. Depois dessa vistoria, ele tem o prazo de 15 dias para a seguradora dar a resposta. É importantíssimo guardar esse termo provisório de proposta, porque isso indica que existe ali uma negociação. E a segurança que o consumidor tem, doutora Helena, é a mesma do que numa negociação presencial ali? Ele tem que tomar mais cuidados? Tem que tomar mais cuidados com relação, primeiro, à corretora online que ele está contratando. Tem que verificar se essa corretora tem inscrição na SUSEP, se é uma corretora que não tem nenhum tipo de discussão judicial, nenhum tipo de reclamação. É importantíssimo, Flávia. Por quê? Porque da mesma forma que a gente dá as dicas para qualquer compra online que vai fazer, é a dica para contratação de um seguro. É preciso fazer uma busca nos sites, né, de reclamação do consumidor, é preciso fazer uma busca nos sites do Procon, do consumidor.gov, com relação àquela corretora de seguro que ele está contratando. Porque quando ele vai presencialmente, existe um contato, né? Então, o risco dele ter um prejuízo é menor do que numa contratação online. Então, as mesmas dicas para qualquer tipo de compra online que vai fazer, a gente dá para essa contratação de seguros. E quais são os tipos de seguro mais procurados pelo brasileiro, doutor Marcelo? Flávia, as estatísticas da Confederação Nacional das Seguradoras demonstram que a grande preocupação do brasileiro ainda é com o seu automóvel. O seguro de automóvel ainda é o seguro mais popular do Brasil. Nós temos um crescimento expressivo também, principalmente no último ano, dos seguros de vida e de acidentes pessoais. Mas, de fato, o seguro mais popular do Brasil é o seguro auto. Doutor Marcelo, a doutora Helena falou da importância de ver a idoneidade da seguradora, mas o consumidor também tem que fazer a parte dele e prestar as informações da forma correta, não é mesmo? Eu não tenho dúvida disso, Flávia. Aliás, eu diria para você que hoje um dos maiores, dentro dos 10% que eu já comentei, de negativa de cobertura por parte das seguradoras, o maior percentual decorre de informações não verídicas prestadas pelo consumidor no momento da contratação. Quando um consumidor contrata um seguro, via de regra, ele fornece uma série de informações. Quem, por exemplo, adotando como exemplo o seguro auto, quem vai dirigir o carro, a idade de quem vai dirigir o carro, o sexo da pessoa que vai dirigir aquele carro habitualmente, se aquele carro ele costuma pernoitar em garagem fechada ou não. Então, são uma série de questionamentos que a seguradora faz ao consumidor, que posteriormente, na hora da indenização, ela vai confirmar essas indenizações. E, de fato, se ela identificar alguma informação não verdadeira, fatalmente ela vai negar a indenização para aquele sinistro e, como a doutora Helena falou, o consumidor ele pode ter dificuldade para receber essa indenização. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui na nossa conversa e nós vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta. É rapidinho. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre seguros. Como a legislação brasileira protege o consumidor? Quais os cuidados na hora de contratar um seguro?
Sobre esse tema, eu continuo conversando por Skype com o advogado especialista em direito do seguro, Marcelo Ferreira, e com a advogada especialista em direito do consumidor, Helena Lariucci. A rescisão unilateral é um dos grandes problemas que os segurados enfrentam. No ano passado, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou jurisprudência de que essa prática deve ser precedida de notificação do segurado. O colegiado negou o recurso de uma seguradora que pretendia rescindir unilateralmente um contrato de seguro de vida firmado 18 anos antes, sob o argumento de que os pagamentos não eram feitos havia 18 meses. Doutora Helena, isso protege o consumidor, essa decisão do STJ? Com certeza, Flávia, e é uma decisão mais do que justa e de acordo com o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Afinal de contas, o consumidor, ele pode esquecer, pode haver uma mudança, né, na forma. É muito comum, nesses casos de inadimplência, Flávia, que o consumidor tenha a primeira parcela no débito em conta ou no boleto, e depois se altera esse tipo de parcela. Ele, às vezes, acha que pagou e não pagou, às vezes devolve. Então, existem algumas questões que o consumidor, como o Código do Consumidor diz, ele está sob o palio da boa-fé, então isso é considerado. Se a empresa de seguro notifica o consumidor, informando, consumidor, você está me devendo, e o consumidor não entra em adimplência, ou seja, ele não quita com a com a seguradora, né, o valor que ele está devendo, aí sim é justo uma rescisão. Agora, se por acaso ela notifica e ele simplesmente deixa passar, presume-se que ele optou realmente pela rescisão. Mas é importante dar ao consumidor essa oportunidade, porque na grande maioria das vezes o consumidor ele está inadimplente, mas ele nem sabe que está inadimplente. Ele às vezes acredita que foi feito o pagamento e o pagamento não se realizou. Lembrando, eu estou falando da grande maioria das vezes. Existem algumas exceções, obviamente, e existem algumas situações em que ele deixou de pagar justamente porque ele não tinha mais interesse na continuidade daquele contrato de seguro. Agora, doutor Marcelo, existe aí um prazo mínimo que a seguradora deve obedecer para poder notificar, avisar esse consumidor que ele está inadimplente? Flávia, como você bem mencionou no início da sua explanação, essa decisão do STJ ela foi uma reiteração de jurisprudência. O mercado segurador, pela maioria das seguradoras, já vem se adaptando a esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Hoje, via de regra, o que as seguradoras fazem ao notificar o consumidor, outorgar o prazo de 30 dias para essa quitação mencionada pela doutora Helena. Ocorrendo a quitação nesse prazo, a contratação é válida e o contrato permanece rígido na sua duração. Então, hoje, via de regra, o prazo nos contratos de seguro previstos para tanto gira em torno de 30 dias. Doutor Marcelo, é comum uma seguradora optar pela rescisão unilateral do contrato? Hoje, as seguradoras, via de regra, estão principalmente nos grandes riscos, em riscos cobertos de valor mais expressivo. As seguradoras têm, sim, a preocupação de comprovar a adimplência, de manter um controle sobre a adimplência do prêmio e, eventualmente, notificar o segurado quando ele está inadimplente. E a maior consequência disso, quando se notificado e não adimple, não paga, ele não purga a mora, fatalmente ele vai ter o seu direito não reconhecido e o sinistro vai ser negado, a indenização será negada. E a nossa produção recebeu mais uma pergunta, vamos ver? As seguradoras são fiscalizadas por qual órgão? Doutor Marcelo. Pela Superintendência de Seguros Privados, Flávia. A Superintendência de Seguros Privados é o órgão regulador no Brasil do mercado segurador. Doutora Helena, e as condições contratuais, elas podem ser mudadas na vigência de um seguro ao longo dele ali, ou o que foi assinado no início tem que valer até o final? Bom, Flávia, isso vai depender. Se houver alteração, essa alteração tem que ser de comum acordo, né? Agora, é importante a gente dizer que em casos em que o consumidor fica inadimplente, eu acho que é importante a gente falar isso, o consumidor está inadimplente, mas ele pagou proporcional
a inadimplência é proporcional, ele tem garantido os meses de acordo com aquela adimplência. Então, se ele pagou o seguro, dividiu o seguro em 3 parcelas, para anual, são 12 meses, ele pagou só 2, ele vai ter garantido o seguro, a cobertura por aquele período referente a essas 2 parcelas que ele pagou, que seria algo em torno de 9 meses. Agora, com relação à sua pergunta, sim, pode haver essa alteração desde que ambas as partes, o consumidor e a seguradora, eles façam de comum acordo. E nós vamos a mais uma pergunta que a nossa produção recebeu. Pode rodar. O seguro tem obrigação de avisar o cliente nos casos de aumento no valor por mudança de faixa etária? Doutora Helena, existe essa obrigação de avisar? E em que tipo de seguro isso pode acontecer? Geralmente, Flávia, é muito comum acontecer nos casos de seguro-saúde, que é muito... que se confunde muito com planos de saúde, tecnicamente seria, não tecnicamente, popularmente se confunde muito um com o outro. Existem algumas decisões que dizem que, no caso de seguro-saúde, não pode haver alteração a partir dos 60 anos, porque isso fere o direito do idoso, até o próprio Estatuto do Idoso, ele trata disso. Mas em outros casos não é tão comum. E é preciso sim haver essa informação. Mas não necessariamente assim, olha, está havendo a mudança de faixa etária, mas de uma forma simples. Geralmente isso está no contrato de seguro. Quando o consumidor ele vai assinar o contrato, tem lá a informação se haverá mudanças de acordo com a faixa etária, seguro de vida também às vezes tem essas alterações, mas isso é previamente informado ao consumidor. É interessante a seguradora ter o hábito de lembrar ao consumidor que isso vai acontecer para ele não ser pego de surpresa, Mas se houve essa comunicação no momento da contratação, ela está suprida sim. Surpresa que ninguém gosta, doutora Helena? Com certeza. Doutor Marcelo, e como é que são feitas essas correções? Elas se baseiam em que tipo de índice para poder aumentar ali o valor de um seguro? Flávia, todas essas taxas são calculadas com base nas tabelas de biometria e de expectativa de vida do brasileiro. Eventualmente, essa tabela sofre algum tipo de correção e os matemáticos, chamados de atuários, no mercado segurador, elaboram cálculos com base nessas informações para se chegar ao valor do prêmio. O prêmio não podemos confundir com a indenização, é o valor que o consumidor paga para a seguradora em razão da garantia de cobertura para um determinado risco. Agora, alguma coisa pode levar a seguradora a recusar um seguro? Por exemplo, o risco que a pessoa oferece ou o bem ser muito caro? Tem várias, sim, pode, Flávia, mas existem vários motivos e justificativas para tanto. A seguradora pode declinar o risco, ela não é obrigada a aceitar um determinado risco que, eventualmente, ela não tem interesse em dar cobertura. Eu vou dar um exemplo popular. Uma determinada seguradora não quer, na sua carteira de automóvel, carros de altíssimo padrão, de determinadas marcas, em razão do custo daquele veículo. Isso é plenamente possível. Existem seguradoras, por outro lado, que são especializadas em cobertura de carros de alto valor, outras especializadas em cobertura de carros de popular, de menor valor. Então, isso é muito comum que as seguradoras segreguem o risco. E, em princípio, desde que essa relação e também a negativa de aceitação do risco seja transparente para o consumidor, em princípio, não há uma ilegalidade. Doutora Helena, só para a gente encerrar aqui, o consumidor deve ler tudo com muita atenção e pesquisar bastante antes de fechar um seguro, é isso? Com certeza, Flávia, é importantíssimo. E se ele teve dúvida, ele deve procurar um profissional habilitado, que é o advogado, que com certeza poderá prestar assessoria. Sabe por quê, Flávia? A grande maioria dos brasileiros assina contratos com seguros, contratos que têm o seguro e nem sabe. E eu te dou um exemplo. Tem um seguro que é muito famoso, que é o seguro prestamista,
que é um seguro relacionado a financiamento de imóveis, e nós sabemos que no Brasil os financiamentos de imóveis são muito grandes, que a maioria dos consumidores nem sabe que tem esse seguro, ou às vezes acha que tem e não contratou. E só para esclarecer aqui, o que é um seguro prestamista? É importante, Flávia, mencionar sobre o seguro prestamista. Via de regra, esse seguro prestamista ele está vinculado normalmente a algum contrato de crédito bancário. Esse seguro ele visa, além, principalmente a proteção do credor que ofereceu aquele crédito ao consumidor. E, de fato, em caso de alguns seguros prestamistas, eles têm cobertura para morte e invalidez e até para situações de desemprego do próprio segurado. Então, dependendo hoje, aliás, é importante mencionar, a Superintendência de Seguros Privados, no ano de 2019, ela lançou uma regulamentação específica para esse tipo de seguro, tornando bem mais claro essa contratação. Como a doutora Helena mencionou, de fato, antes dessa regulamentação pela Superintendência de Seguros Privados, havia uma grande reclamação dos consumidores sobre venda casada e venda clandestina envolvendo o seguro prestamista. A Superintendência de Seguros Privados entendeu por bem intervir, regulamentar expressamente esse seguro, a oferta desse seguro, e hoje esse seguro, ele, além de ser expressamente facultativo, o segurado só contrata, o consumidor, só o contrata se quiser contratar o seguro prestamista, e além disso ele não pode mais ser contratado no mesmo instrumento que é consignado crédito. Bom, e com essas explicações a gente encerra o programa de hoje. Doutora Helena, doutor Marcelo, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau!